Agradecemos muito por estar conosco hoje, Sofia. Sabemos que você viveu uma experiência de quase morte profundamente impactante. E gostaríamos que compartilhasse um pouco dessa história com o nosso público. Você pode começar nos contando sobre quem é você. Claro. Eu sou Sofia Lawson. Tenho 42 anos e trabalho como enfermeira pediátrica em Chicago. Sou casada há 15 anos com meu incrível marido, Jonathan, e juntos temos 2 filhos, a Emma, de 12 anos, e o Jacob, de 9. Nossa vida é bem comum, sempre corrida com as responsabilidades do trabalho e da família, mas cheia de amor e dedicação. E recentemente você passou por uma experiência que mudou completamente sua vida. Não é mesmo? Sim, exatamente. Há cerca de 3 meses vivi algo que os médicos chamaram de experiência de quase morte. Foi a experiência mais profunda e transformadora que já vivi. Mudou tudo. Você pode nos explicar o que aconteceu naquela noite? Era uma terça-feira e eu tinha acabado de encerrar meu turno no hospital. Estava exausta, mas ansiosa para chegar em casa e jantar com minha família. A última coisa que lembro é ter parado em um sinal vermelho bem perto de casa. Apenas 1 quilômetro. Então tudo ficou em branco. E o que houve a partir daí? Segundo testemunhas e o relatório da polícia, um motorista alcoolizado passou no sinal vermelho e atingiu meu carro com força no lado do motorista. O impacto foi tão violento que destruiu meu carro e eu fiquei presa, inconsciente e sangrando muito. Imagino o quanto deve ter sido aterrorizante. Como foi o momento seguinte que você se recorda? É a sensação de estar flutuando. Era como se eu estivesse fora do meu corpo, leve, sem nenhuma dor. Conseguia ver tudo de cima. Os carros destruídos, as luzes das ambulâncias chegando e os paramédicos tentando me retirar dos destroços. Isso soa como uma experiência fora do corpo. É assim que você descreve. Sim, exatamente isso. Senti uma paz profunda, como se estivesse observando tudo de longe com tranquilidade. Então percebi uma luz quente e radiante acima de mim. Era uma luz incrível, a mais acolhedora que já vi. Me senti atraída por ela, como se estivesse me chamando para casa. E o que aconteceu quando você se aproximou dessa luz? Senti um amor tão forte e puro, que é difícil descrever. Era um amor mais profundo do que qualquer coisa que já experimentei aqui na Terra. Uma sensação avassaladora, mas de paz e felicidade. E então, eu o vi. Quem você viu? Jesus, ele estava lá. Ele me olhou com um sorriso que transmitiu uma ternura e compaixão impossíveis de descrever. Foi como se eu estivesse verdadeiramente vendo ele de perto, pela primeira vez. E como foi esse encontro? O que você sentiu ao ver Jesus? É algo que quase não cabe em palavras. Senti que ele me conhecia por completo, com todas as minhas falhas e erros. Mas ainda assim, me amava incondicionalmente. Nada disso importava. Eu me senti em casa. Jesus me envolveu em um abraço. E naquele momento, entendi a profundidade do amor dele por mim. Como nunca antes. Parece uma experiência transformadora. E o que aconteceu depois? Então ele começou a falar comigo. Sua voz era suave, mas carregada de autoridade. Ele me chamou de minha filha querida e disse: "Tenho tanto para lhe mostrar. Venha ver o que preparei para você e para todos que confiam em mim." O que ele mostrou a você? Jesus segurou minha mão e no instante seguinte, estávamos sobrevoando as paisagens mais deslumbrantes que já vi. Passamos por nuvens brilhantes, como ouro e prata, montanhas majestosas e vales floridos com cores que eu nem sabia que existiam. Era uma beleza de tirar o fôlego, com rios cristalinos e cachoeiras que pareciam feitos de luz. Soava como um paraíso inimaginável. E era mesmo. Mas por mais linda que fosse a natureza, tudo isso se tornava pequeno diante do que ele me mostrou em seguida. Chegamos a uma cidade imensa, radiante. Nunca vi nada parecido na Terra, tão grande, perfeita e detalhada. Você pode descrever essa cidade? Sim. Era perfeitamente quadrada, com altos muros de jaspe brilhante, quase como vidro polido.
Havia 12 portões, cada um feito de uma única pérola gigante. As ruas eram de ouro puro, mas tão transparente quanto cristal. As fundações da cidade eram adornadas com pedras preciosas, safiras, esmeraldas, topázios, ametistas e tantas outras que eu nem conhecia. Isso se parece muito com a Nova Jerusalém, descrita no Apocalipse. Era isso que você estava vendo. Exatamente. Jesus me confirmou que era a cidade santa, a Nova Jerusalém, a morada eterna preparada para aqueles que o amam. Ele explicou que essa cidade é o lar que ele está preparando para todos os seus. E o que mais chamou sua atenção na cidade? O mais incrível foi a luz. Tudo ali era iluminado por uma luz dourada e suave. Mas não havia sol ou qualquer outra fonte de luz. Jesus me explicou que a própria glória de Deus iluminava a cidade. Não havia escuridão, nem sombras. Apenas uma luz pura e acolhedora em todos os cantos. Fascinante, vocês chegaram a entrar na cidade. Sim, Jesus me conduziu por um dos portões de pérola. E o que vi foi de uma beleza indescritível. No centro da cidade, havia uma avenida larga, como uma rua principal, mas tão majestosa que era impossível compará-la a algo que conhecemos. E o que você viu ao longo dessa avenida? No meio da rua fluía um rio cristalino. Jesus me disse que era o rio da água da vida. Ao longo de suas margens estavam as árvores mais belas que já vi. A árvore da vida, que dava 12 tipos de frutos. As folhas dessas árvores serviam para a cura das nações. Isso se alinha muito com o que a Bíblia descreve sobre o céu, o que mais Jesus lhe mostrou. Ele me levou até o que chamou de a casa do Pai. Era uma estrutura gigantesca e impressionante. Mas, sinceramente, chamar de casa não parece suficiente. Era mais como um enorme complexo de palácios, que se estendia a perder de vista em todas as direções. Pode descrever um pouco mais sobre essa construção? Claro, a arquitetura era algo que nunca havia visto aqui na Terra. Parecia ao mesmo tempo familiar e completamente fora deste mundo. Havia torres majestosas, pátios espaçosos e uma infinidade de salas e corredores. Tudo era feito dos materiais mais preciosos: ouro, platina, cristal, pedras raras. Mas o que mais me tocou foi o clima acolhedor e convidativo. Não era uma riqueza fria e distante, parecia mesmo um lar. Jesus mencionou que queria mostrar o que tinha preparado para você. Ele explicou o que era. Sim, explicou. Ele me conduziu por um longo corredor com muitas portas de ambos os lados. Parou diante de uma porta específica e disse: "Esta é para você." Quando ele abriu a porta, eu fiquei sem palavras. O que havia dentro era o quarto mais lindo que eu poderia imaginar, ou talvez fosse mais como uma suíte completa. Cada detalhe era feito sob medida para o meu gosto, minha personalidade, as cores, os móveis, as obras de arte nas paredes. Tudo parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo mais belo do que qualquer coisa que eu poderia ter criado. Isso é incrível. Ele explicou o propósito desses quartos. Sim, Jesus explicou. Ele disse que na casa do Pai há muitas moradas e que ele foi preparar um lugar para cada um dos que o seguem. Esses quartos são lares eternos para os filhos de Deus, lugares onde viveremos em comunhão perfeita com Ele e uns com os outros. Havia algo especial sobre o seu quarto. Sim, havia algumas coisas que realmente me chamaram a atenção. Uma delas era uma linda pintura na parede, mostrando momentos da minha vida em que demonstrei amor e bondade. Jesus disse que esses eram tesouros que acumulei no céu, através das minhas ações. Fascinante. O que mais havia lá? Havia uma estante cheia de livros. Quando olhei de perto, percebi que eram registros das minhas orações e conversas com Deus ao longo da vida. Jesus explicou que cada palavra dita com fé é preciosa e está guardada. Parece que tudo era profundamente pessoal e cheio de significado. Com certeza havia até uma vitrine com medalhas e troféus, como uma espécie de homenagem. Jesus explicou que aquelas eram recompensas pela minha fidelidade e obediência em diferentes aspectos da minha vida.
Ele fez questão de dizer que todos os crentes são igualmente amados e recebidos no céu, mas que há diferentes recompensas com base na maneira como vivemos aqui na Terra. É um conceito profundo. Jesus mostrou mais alguma coisa na casa do Pai. Sim, ele me levou a uma sala gigantesca que ele chamou de Sala do Banquete. Era um salão impressionante, com uma mesa que parecia infinita. Jesus explicou que ali todos os filhos de Deus vão se reunir e festejar juntos, em perfeita comunhão para sempre. Que imagem linda! Você encontrou outras pessoas durante essa experiência? Sim, enquanto caminhávamos pela cidade, vi uma quantidade enorme de pessoas, mais do que eu poderia contar. Eram pessoas de todas as nações, tribos e idiomas. Exatamente como a Bíblia descreve. Todas pareciam cheias de alegria e paz, adorando a Deus e vivendo em uma comunhão perfeita uns com os outros. Você reconheceu alguém? Vi minha avó que faleceu quando eu era adolescente. Ela parecia tão jovem e cheia de vida. Também encontrei uma amiga da faculdade que tinha falecido em um acidente de carro. Eles me abraçaram e disseram o quanto estavam felizes por me ver, mas que ainda não era a minha hora de ficar. Deve ter sido emocionante. Jesus explicou por que estava te mostrando tudo isso. Sim, ele disse que queria me dar uma visão do que espera aqueles que confiam nele. Ele me pediu para compartilhar essa esperança com as outras pessoas, para que todos saibam que existe muito mais além da vida que conhecemos. Jesus disse mais alguma coisa diretamente para você? Sim, ele me olhou com tanto amor e disse: estou orgulhoso de você. Você tem sido fiel com o que eu te confiei. Continue amando as pessoas e mostrando o caminho para mim. Sua recompensa no céu será grande. Isso é muito comovente. Como você se sentiu nesse momento? Foi uma sensação de paz e alegria que nem consigo explicar. Todas as dúvidas e medos sumiram na presença dele. Eu sabia com toda certeza que era amada, que tinha um propósito e que o melhor ainda estava por vir. Parece uma experiência completamente transformadora, como ela chegou ao fim. Jesus olhou para mim e disse: ainda não é sua hora. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Você tem mais trabalho para fazer por mim na Terra. Lembre-se do que viu e compartilhe com os outros. Então ele me deu um abraço e de repente senti que estava sendo puxada de volta ao seu corpo. Sim. A próxima coisa de que me lembro foi de uma dor intensa e luzes fortes ao meu redor. Eu podia ouvir vozes ao meu redor, animadas e urgentes. Eu estava em coma há 3 dias e estava voltando à consciência na UTI. Deve ter sido um grande choque. Tornar a realidade física. Com certeza. Parte de mim não queria deixar a paz e alegria tão profundas que experimentei lá. Eu também senti um novo senso de propósito e missão para minha vida aqui na Terra. Como essa experiência mudou você, em todos os sentidos que você possa imaginar, passei a ver a vida e a morte de uma maneira completamente nova. Não tenho mais medo da morte. Sei o que me espera do outro lado. Mas ao mesmo tempo, valorizo muito mais cada dia que temos aqui. Cada momento se tornou precioso. Isso teve um impacto na sua fé, com certeza. Minha fé foi fortalecida como nunca. Acreditar no céu e na vida eterna é uma coisa. Outra é vivenciar um pouco disso. Agora sei, sem sombra de dúvida, que Jesus é real, que seu amor por nós é indescritível e que Ele está preparando um futuro maravilhoso para todos que confiam nele. Tenho certeza de que muitos serão tocados pelo seu testemunho. Gostaria de mergulhar mais fundo em alguns dos detalhes do que você viu e experimentou. Você mencionou a Nova Jerusalém. Pode nos contar mais sobre a escala e a grandeza da cidade? Claro, a cidade era imensa, além do que a mente pode entender. Jesus me explicou que tinha 200 quilômetros de comprimento, largura e altura,
formando um cubo perfeito. Imagine uma cidade que vai de Nova York até Denver. E subindo a mesma distância em altura, a escala é simplesmente inimaginável. Isso é impressionante. Você conseguiu notar a organização da cidade? Sim, um pouco. Apesar de ser gigantesca, tudo parecia organizado e fácil de percorrer. Havia parques e jardins lindos espalhados por toda parte. Vi edifícios majestosos que pareciam centros de aprendizado, arte e adoração. E tudo estava ligado por essas ruas douradas que brilhavam como ouro. Você mencionou que não havia sol ou lua. Como a cidade era iluminada, a luz parecia vir de todos os lugares e de nenhum lugar, ao mesmo tempo. A atmosfera estava impregnada com uma radiância dourada e acolhedora. Jesus explicou que era a própria glória de Deus iluminando cada canto. Não havia noite. Nada de escuridão. Só luz pura e eterna. Fascinante. Notou outras características únicas no ambiente. O que mais me chamou a atenção foi a temperatura perfeita. Não estava quente nem frio, só agradável e confortável. O ar era tão puro e refrescante. E tudo ao meu redor parecia cheio de vida. Plantas, água. Até os objetos pareciam vivos. Era como se cada coisa estivesse imersa na presença de Deus. Você mencionou ter visto muitas pessoas. Pode nos contar mais sobre isso? Claro, a cidade estava repleta de pessoas. Mais do que eu poderia contar, vi pessoas de todas as nações, tribos e idades. Todas usando vestes brancas e radiantes. Pareciam todas tão saudáveis e cheias de vida. Não havia doença ou deficiência, nem sinais de envelhecimento. Você teve alguma interação além de sua avó e seu amigo? Sim. Conversei brevemente com várias pessoas. O que mais me marcou foi a alegria e o amor que emanavam de todos. Não havia medo, desconfiança, nem aquele constrangimento que às vezes temos aqui. Só uma felicidade genuína em se encontrar e se conectar com o outro. Parece maravilhoso. Você viu as pessoas se dedicando a alguma atividade em especial? Sim, vi pessoas em todo tipo de atividade. Tinha grupos reunidos em sessões que pareciam estudo ou conversa, outros criando obras de arte e música lindíssimas. Vi também gente cuidando dos jardins e parques. Mas tudo era feito com um propósito alegre. Parecia mais uma expressão de criatividade e serviço do que trabalho. Você mencionou a música. Como era a música no céu? Era o indescritível. Havia uma melodia constante por toda a cidade, como uma sinfonia celestial que nunca terminava. Ouvi corais cantando em harmonia perfeita, instrumentos que nunca ouvi antes, e até o que parecia ser os próprios elementos da natureza se juntando à música. Era como se toda a criação estivesse em louvor contínuo. Parece absolutamente fascinante. Você falou anteriormente sobre recompensas no céu. Pode nos contar mais sobre o que Jesus lhe mostrou? Jesus explicou que enquanto a salvação é um presente gratuito que recebemos pela fé, as recompensas no céu estão ligadas à forma como vivemos aqui na terra. Ele me mostrou uma cerimônia, onde os crentes recebiam coroas e outras honras dele. Mas o mais interessante foi ver que todos que recebiam essas recompensas as colocavam aos pés de Jesus em adoração, reconhecendo que qualquer bem deles vinha dele. Essa é uma imagem muito tocante. Jesus falou sobre o tipo de ações na terra que levam a essas recompensas. Sim, ele enfatizou que não são os grandes gestos públicos que contam, mas os pequenos atos de amor, bondade e fidelidade, aqueles que muitas vezes ninguém vê. Ele me mostrou pessoas sendo recompensadas por coisas como cuidar pacientemente de um familiar doente, ajudar os necessitados de forma anônima e permanecer fiel em oração, mesmo quando não parecia haver resposta. É reconfortante saber que até os pequenos atos de obediência são valorizados. Você descobriu algo sobre o conceito de tempo no céu? Essa é uma ótima pergunta. O tempo parecia diferente lá. Não havia pressa, nem urgência. Mas também não havia tédio ou momentos desperdiçados. Jesus explicou que na eternidade teremos tempo ilimitado para explorar, aprender
criar e aprofundar nosso relacionamento com Deus e com os outros. Fascinante pensar nisso. Você mencionou aprender e crescer. Quer dizer que não sabemos tudo instantaneamente no céu. Exato, não nos tornamos oniscientes. Jesus me mostrou que o céu é um lugar de descoberta e encantamento contínuos. Existem bibliotecas com todo tipo de conhecimento para explorar, novas habilidades para aprender e uma profundidade infinita no caráter de Deus. Para descobrir, ele me disse que por toda a eternidade vamos crescer no entendimento do seu amor e das maravilhas da sua criação. Isso realmente desafia a ideia de que o céu seria algo estático e talvez até monótono. Você conseguiu ter uma ideia de como é o dia a dia daqueles que estão no céu. É difícil traduzir em termos terrenos, porque é bem diferente do que vivemos aqui. No céu, existe um equilíbrio perfeito entre descanso e atividade, entre buscar o que amamos e nos envolver com a comunidade. Vi pessoas desfrutando de relacionamentos profundos, participando de conversas inspiradoras e colaborando em projetos criativos. E em tudo, havia uma sensação constante da presença de Deus e uma atitude de adoração contínua. Parece um reflexo perfeito de como fomos originalmente feitos para viver. Jesus mostrou algo sobre a nova terra, mencionada na Bíblia. Ele me levou a um lugar que chamou de sala de observação, na casa do Pai. Era como um grande observatório com janelas que davam para as paisagens mais espetaculares que já vi. Jesus explicou que essa era a terra renovada, de certa forma familiar, mas perfeita, livre dos efeitos do pecado e da destruição. Consegue descrever como era essa nova terra. Era deslumbrante. Vi florestas vastas e intocadas, lagos e rios tão cristalinos, montanhas majestosas e vales cobertos de verde. As cores eram mais vibrantes do que qualquer coisa que temos na nossa terra atual. O reino animal estava em paz. Leões deitados ao lado de cordeiros, como Isaías profetizou. Não havia poluição, decadência, ou qualquer sinal de morte. Que imagem incrível! Jesus mencionou algo sobre nosso papel nessa nova terra. Sim, ele disse que teremos a alegria de explorar e cuidar dessa criação renovada. Ele falou sobre aventuras e descobertas que estão além do que conseguimos imaginar agora. Mas ele enfatizou que, embora a nova terra seja maravilhosa, nossa maior alegria sempre será nosso relacionamento com Deus. Isso é realmente profundo. Agora estou curioso. Jesus falou algo sobre o julgamento que a Bíblia menciona. Sim, e foi uma das partes mais sérias da minha experiência. Ele me mostrou um grande trono branco, com toda a humanidade reunida diante dele. Vi que a vida de cada pessoa era analisada, cada pensamento, palavra e ação expostos. Para aqueles que confiaram em Cristo, seus pecados estavam cobertos pelo seu sangue. Mas para os que o rejeitaram, era uma cena assustadora de enfrentar o julgamento sem essa proteção. Deve ter sido difícil assistir. Jesus mencionou algo sobre o inferno ou a separação eterna de Deus. Sim, e foi algo de partir o coração. Ele me mostrou um lugar de completa escuridão e desespero, totalmente separado da presença de Deus. Ele explicou que isso nunca foi o desejo dele para ninguém, mas que respeita o livre-arbítrio que deu à humanidade. Aqueles que escolhem rejeitar sua oferta de salvação estão no fim, escolhendo essa separação. É um tema pesado. Como essa experiência impactou você? Me deu uma urgência muito maior de compartilhar o Evangelho. Ver a realidade da separação eterna de Deus me fez entender o quão crucial é que as pessoas compreendam a escolha que estão fazendo nesta vida. Isso me tornou muito mais corajosa em falar sobre minha fé e convidar outros a conhecer Jesus. Que motivação poderosa! Mudando um pouco de direção, você aprendeu algo sobre o papel dos anjos no céu. Sim, vi muitos anjos durante a minha experiência, e parecia que cada um tinha um papel específico. Alguns estavam em adoração, enquanto outros pareciam mensageiros ou guardiões. Jesus explicou que os anjos são seres criados, diferentes de nós, que servem a Deus e ajudam a cumprir seus propósitos, tanto no céu quanto na terra. Interessante?
teve alguma interação direta com eles? Sim, tive algumas interações rápidas. Eles eram incrivelmente lindos e poderosos, mas também humildes, completamente focados em glorificar a Deus. Um anjo me contou sobre como eles se alegram cada vez que um pecador se arrepende e se volta para Deus. Que interessante. Agora uma pergunta. Você viu ou aprendeu algo sobre como o céu se relaciona com nossas orações aqui na Terra? Sim. Essa foi uma das partes mais impressionantes que Jesus me mostrou. Ele me levou a uma área que chamava de Sala do Incenso. Era um lugar repleto de tigelas douradas. E Jesus explicou que essas tigelas continham as orações do povo de Deus na terra. Eu podia ver as orações subindo como incenso diante do trono. Isso realmente mostrou o quanto Deus valoriza e responde às nossas orações. Que imagem maravilhosa! Você teve alguma percepção sobre como Deus responde às orações? Jesus me mostrou que toda oração sincera é ouvida e respondida, embora nem sempre do jeito que esperamos. Às vezes a resposta é sim, outras não, e algumas vezes espere. Mas ele me garantiu que Deus sempre responde com amor e sabedoria perfeitos, mesmo quando não conseguimos entender sua resposta. Isso é muito reconfortante. Você mencionou antes sobre os quartos ou mansões preparadas para os crentes. Pode nos falar mais sobre isso? Claro. Jesus me conduziu por um longo corredor, com várias portas. Ele explicou que cada porta levava a um local personalizado para cada crente. Quando ele abriu a porta do meu quarto, fiquei sem palavras. Era um espaço que refletia perfeitamente minha personalidade e tudo que me traz alegria. Pode descrever um pouco mais como era o quarto? Era amplo e cheio de luz. Exatamente como eu amo, as cores eram minhas preferidas, tão suaves de azul e verde. Havia um canto aconchegante para a leitura, com estantes cheias de livros. Eu via um piano, outros instrumentos musicais, materiais de arte e até um telescópio para observar as estrelas. Tudo o que amo estava ali, mas numa versão aperfeiçoada, além do que eu poderia imaginar aqui na Terra. Parece incrível. Jesus disse algo sobre como esses quartos são preparados. Sim, ele explicou que nos conhece profundamente e cria esses espaços para refletir nossas personalidades únicas e os desejos do nosso coração. Mas também disse que os quartos crescem e mudam, conforme nosso relacionamento com ele evolui. Não são espaços fixos, mas sim reflexos dinâmicos de nossa jornada com Deus. Que conceito bonito! Você viu o quarto de mais alguém? Jesus me mostrou rapidamente outros quartos. Cada um era completamente diferente. Um parecia uma biblioteca imensa, outro um estúdio de arte com vistas de tirar o fôlego. Ele explicou que no céu teremos a oportunidade de explorar e desenvolver todos os dons e interesses que Ele nos deu, sem nenhuma limitação. Isso é empolgante de imaginar. Agora uma pergunta. Jesus te mostrou ou falou sobre como os eventos da Terra são vistos do céu? Sim, havia um lugar chamado Torre de Observação. De lá, conseguia ver eventos acontecendo na Terra. O que mais me impactou foi a diferença na perspectiva do céu. Coisas que parecem enormes aqui na Terra muitas vezes apareciam pequenas, enquanto pequenos atos de fé e amor brilhavam com intensidade. Isso muda totalmente a perspectiva. Você ganhou alguma visão sobre como Deus vê a história humana e os eventos atuais. Jesus me mostrou que Deus está intensamente envolvido nos assuntos humanos, guiando seus propósitos, até mesmo em eventos que para nós parecem caóticos ou sem sentido. Ele deixou claro que o plano final de Deus é a redenção e a restauração, e que tudo está caminhando em direção a esse objetivo. Que reconfortante saber disso. Você aprendeu algo sobre a relação entre os crentes na terra e os santos no céu. Sim, Jesus me mostrou que existe uma conexão muito forte entre a igreja na terra e os santos no céu. Ele chamou isso de grande nuvem de testemunhas, como mencionado em Hebreus 12. Vi que aqueles que estão no céu acompanham e se interessam pelo que acontece aqui, especialmente na vida dos crentes.
Eles nos incentivam enquanto seguimos na nossa jornada de fé. Isso é inspirador. Agora, enquanto concluímos, gostaria de saber: Jesus deu alguma mensagem ou instrução específica para você compartilhar com as pessoas aqui na Terra? Sim, ele deu. A mensagem principal era de esperança e urgência. Ele quer que todos saibam que nos ama profundamente e que preparou um futuro maravilhoso para todos que colocam sua confiança nele. Mas também destacou a importância de estarmos prontos e de viver cada dia pensando na eternidade. Ele deu algum aviso ou algo específico para ficarmos atentos. Ele alertou sobre o perigo de ficarmos muito apegados às coisas deste mundo e perdermos de vista o que realmente importa. Ele enfatizou a importância de permanecermos conectados com ele, através da oração e do estudo da palavra. Também me alertou sobre falsos mestres, que distorcem a mensagem do Evangelho. São lembranças importantes. Como isso tem impactado sua vida diária? Hoje me sinto muito mais focada no que realmente importa: coisas materiais, sucesso na carreira, o reconhecimento do mundo. Tudo isso perdeu a importância em comparação ao amor a Deus e ao próximo. Agora sou muito mais intencional em compartilhar minha fé e em demonstrar o amor de Cristo a todos que encontro. Você enfrentou o ceticismo ao compartilhar sua história. Claro, sei que parece algo incrível, e eu mesma teria sido cética antes de viver isso. Mas sei o que experimentei e sinto-me compelida a compartilhar independentemente do que os outros possam pensar. O que você diria a alguém que duvida da realidade do que você viveu? Eu encorajaria essa pessoa a olhar para as evidências, não apenas a minha história, mas também os muitos relatos semelhantes de pessoas em todo o mundo que passaram por experiências de quase morte. Embora os detalhes possam variar, há uma consistência notável no que as pessoas relatam sobre o que viram e sentiram. Falando em consistência, como sua experiência se alinha com os ensinamentos cristãos tradicionais sobre o céu. Em muitos pontos, ela se alinha perfeitamente. A ideia de Jesus preparar um lugar para nós. A ênfase no amor e no relacionamento com Deus. O conceito de eternidade como algo dinâmico e com propósito. Tudo isso está nas Escrituras. Mas acredito que minha experiência também ampliou meu entendimento. Por exemplo, a ideia do céu como um lugar de crescimento contínuo e criatividade nem sempre é enfatizada nos ensinamentos tradicionais, mas faz muito sentido com a natureza de Deus, revelada na Bíblia. Qual você diria que é o aprendizado mais importante da sua experiência? Sem dúvida, é a realidade e a profundidade do amor de Deus por nós. Tudo o que vi no céu, a beleza, a alegria, a paz perfeita, flui desse amor incomparável de Deus. E a coisa mais maravilhosa é que não precisamos esperar até morrer para experimentar esse amor. Ele está disponível para nós aqui e agora através de um relacionamento com Jesus. Gostaria de enfatizar o quanto tudo foi real e vivido. Isso não foi um sonho, nem uma alucinação. Foi mais real do que qualquer coisa que já vivi nesta vida. E o amor que senti, o amor perfeito e infinito de Jesus, mudou minha vida para sempre. Quero que todos saibam que esse amor também está disponível para eles. Essa é uma mensagem maravilhosa para terminar. Sofia, muito obrigado por compartilhar sua experiência extraordinária conosco. Tenho certeza de que isso trará esperança e encorajamento para muitos. Agradeço a oportunidade de compartilhar. Minha oração é que todos que ouvirem esta mensagem sejam inspirados a buscar um relacionamento mais profundo com Jesus e a viver com a eternidade em mente. O céu é real. É mais maravilhoso do que podemos imaginar e está disponível para todos que colocarem sua confiança em Cristo. E agradeço profundamente a todos que ficaram até o final para ouvir essa mensagem tão especial. Sei que o tempo de cada um é precioso e o fato de terem dedicado esses minutos para refletir comigo sobre a eternidade e o amor incondicional de Jesus é realmente significativo. Quero que saibam que sua presença aqui não é por acaso. Talvez você esteja buscando algo maior, respostas para perguntas profundas ou apenas uma conexão verdadeira. E a verdade é que estamos todos juntos nesta jornada.
buscando sentido, propósito e uma vida que vale a pena. Vocês são parte desta comunidade que se apoia, que busca a verdade e que compartilha o que realmente importa. Se este testemunho tocou seu coração, quero convidá-lo a continuar com a gente. Há muito mais a explorar e cada vídeo traz novas histórias e lições que podem nos ajudar a viver com mais fé, paz e alegria. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Cada comentário e cada curtida não são apenas interações, mas faíscas de uma mensagem de amor que cresce e se espalha. Juntos podemos criar um movimento de esperança e transformação. Muito obrigado de verdade por estar aqui. Que você sinta esse amor em cada passo e que ele ilumine seus dias até o próximo vídeo.